celebração pública. Enquanto marchava à frente de seu séquito para provar que não temia ninguém, um guarda-costas avançou e enterrou-lhe um punhal no peito. O homem que unificara a Grécia estava morto aos 46 anos. Was he a lone assassin, or was there a bigger plot? We can never know for sure because while the assassin was trying to escape, he was mowed down by Philip's guards. O sonho de Filipe de dominar o Império Persa não morreu com ele, antes fortaleceu-se com a ascensão de seu filho de 20 anos, chamado Alexandre. Alexandre viria a utilizar o exército, os engenheiros e a tecnologia de Filipe para realizar um projeto ainda mais ambicioso que o de seu pai: transformar o mundo em um mundo grego. Em apenas 20 anos, Filipe II transformara os macedônios em um poderoso exército e tornara-se governante supremo da Grécia. Mas o assassinato de Filipe em 336 a.C. ceifara sua ambição e autoproclamado destino: invadir a velha inimiga da Grécia, a Pérsia. Filipe havia conquistado a Grécia. Cabia agora ao seu filho conquistar o mundo. Este foi um homem que passou à posteridade como Alexandre o Grande. Alexander was one of history's great commanders. He was absolutely brilliant on the battlefield. True enough, he inherits a great military machine, but he has to get the credit for leading this machine at a very young age. Filipe havia deitado as fundações para a conquista. Agora, seu filho teria de concluir sua obra. Em 334 a.C., Alexandre liderou seu exército de mais de 35 mil soldados para combater o Império Persa. A Pérsia era uma gigantesca superpotência que dominava as terras do Oriente Médio e da Ásia Menor. Alexandre e seu exército invadiram o que é hoje a Turquia, fazendo incursões profundas em território persa. Mas os persas ainda tinham uma vantagem que Alexandre precisaria neutralizar se quisesse conquistar a velha inimiga da Grécia. Alexander's got a problem. He doesn't have a fleet. So what he needs to do is to find a way to neutralize the Persian fleet. And his strategy is to fight the Persian navy on land by laying siege to and taking each of the great Persian naval bases. Alexandre prosseguiu sua marcha rumo sul ao longo da costa do Mediterrâneo, lançando cerco a cidades e portos que resistiam ao seu avanço. Mas foi a fortificada e poderosa cidade de Tiro que constituiu o maior desafio para Alexandre e seus engenheiros. Tyre, in antiquity, was an island, a small offshore island. The city actually lay on an offshore island, and that made it relatively impregnable in the eyes of the Tyrians themselves, since they had a great fleet. All of that changed in the late 4th century. Inicialmente, Alexandre tentou a diplomacia. Enviou mensageiros à ilha exortando os líderes da cidade a aceitar um tratado de paz. A resposta foi curta e grossa. Os embaixadores foram mortos e seus cadáveres jogados de cima das muralhas ao mar. O risco era muito grande. Se Alexandre não conseguisse capturar a cidade, enviaria ao mundo a mensagem de que não era invencível. Com Tiro protegida pelo mar contra os exércitos dele, coube aos seus engenheiros trazer o campo de batalha à cidade, onde Alexandre poderia combater os tírios cara a cara. Tiro não mais seria uma ilha. What if the enemy refused to come out and fight you? Alexander realized that he could not allow his military operations to get bogged down in the face of fortifications, and that meant that he needed techniques and weaponry that could attack fortifications. With mammoth walls and a fortified harbor, and very little land around the walls, the city of Tyre was long thought to be impregnable. Thus, Alexander resolved to a very, very ambitious approach. He knew he couldn't take the city unless he did damage to the walls. So he had his engineers build a causeway, a bridge from the mainland to the island.
causeway was about half mile long, 200 feet wide, 20 feet high. When the causeway was within striking distance, Alexander unleashed a hail of terror on the city, and then he deployed the only weapon he knew would end the battle, a siege tower. As torres eram uma espécie de carro blindado com vários andares. Do lado de fora eram à prova de fogo graças a uma cobertura de couro cru sobre a estrutura de madeira. Do lado de dentro, uma escadaria central conduzia a uma série de plataformas, onde oxibeles e outras catapultas lançavam projéteis contra as muralhas. Na parte de baixo, a torre era usada como proteção para manejar um ariete. They'd literally wheel them up to the wall. The men inside would be protected, and they would be shooting arrows at the defenders on the wall and trying to cross over onto the wall and to kill the defenders. As torres de cerco de Alexandre golpearam as muralhas de Tiro durante dias. Quando uma brecha foi aberta na fortaleza, Alexandre desencadeou uma terrível represália contra a cidade que havia resistido a ele. The assault itself would really be a terrifying experience for everyone involved. The only way to signal would be through trumpets, so you have to imagine trumpets blaring, a tremendous noise of men attacking, flags blowing in the wind on the battlements of the city that was under attack. I think it would have been an extraordinary scene. Alexandre retomou sua jornada rumo sul através da Palestina. Cada vez mais confiante, ele agora voltou sua ambição para o maior império que o mundo já vira: Egito. Com suas torreantes pirâmides e tumbas colossais, o Egito era uma antiga cultura que Alexandre reverenciava. Contudo, havia outra razão mais prática para ele cobiçar o Egito. Era o celeiro do Mediterrâneo, cujos campos de trigo seriam inestimáveis para alimentar o império em expansão de Alexandre. Ao contrário de Tiro, conquistar o Egito não requereu matanças. Alexander entered Egypt as a liberator and as a figure of extraordinary powers. Os egípcios não apenas deram as boas-vindas a Alexandre, como também o tornaram um deus. Em 331 a.C., eles o coroaram faraó e o proclamaram filho de Amon, sua mais importante divindade. Aos 24 anos, Alexandre transcendia a mortalidade. One can imagine that someone to whom extraordinary things happened, to whom all doors seemed to open themselves magically, to whom every endeavor was rewarded with victory, would think, well, perhaps I am, in some respect, a god. And I think that Alexander really did think this. He wasn't just pretending. He was trying to find out more about himself. No fim do século IV a.C., cidades gregas floresciam no rastro do exército saqueador de Alexandre. Essas cidades serviram como centros de controle e administração, mas sobretudo como irradiadores da língua e da cultura gregas. O resultado seria um modelo de construção de cidade que se estenderia até as mais recônditas regiões do Império Alexandrino. Em 325 a.C., Alexandre havia expandido suas fronteiras quase 4.800 quilômetros da Grécia até a Índia. O exército dele pode ter sido uma máquina destruidora, mas o legado de seu império foi um novo mundo grego. A estratégia de Alexandre para governar nações conquistadas incluía acomodação e assimilação. Ele fazia com que soldados desposassem mulheres locais e depois permanecessem como funcionários do império. Cidades outrora persas, egípcias ou indianas eram transformadas em cidades gregas. Foi uma invasão de ideais que formou uma cultura híbrida conhecida como helenismo. So definitely there are striking parallels what's going on today, in our today era of globalization. Today we have a common language, which is English, is the language of trade. After Alexander the Great, you have people who have adopted
the Greek customs and the Greek language. O helenismo teve sua expressão máxima na vida urbana, e a expressão máxima dessa expansão dominadora grega revelou-se no planejamento de cidades.